Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera. Estamos num curso básico de teologia e na primeira das disciplinas, que é Introdução à Teologia. Passo aqui o compartilhamento de tela com você para que a gente possa dar continuidade àquilo que nós já estamos estudando. Muito bem. Estamos na Introdução à Teologia e, até esse momento, nós temos estudado aqui sobre o fundamentalismo teológico, consequentemente, os teólogos fundamentalistas. Temos falado sobre a diferença entre teologia com T minúsculo e teologia com letra maiúscula, mostrando que existem as teologias particulares e a teologia como ciência da religião. Teologia como ciência da religião, ela se difunde muito estudando todas as linhas teológicas possíveis, não somente a teologia cristã, mas as teologias das outras religiões também. Isso vai entrar na parte das religiões comparadas. Nós estudamos um pouco sobre a teologia dogmática e também sobre a teologia natural. Agora nós vamos avançar um pouco para falarmos sobre a teologia especulativa. O próximo passo é a teologia especulativa, aquela que transforma estes sinalizadores naturais em pontes de avanço, caminhos alternativos em busca de Deus, esteja ele onde estiver. Uma vez que a natureza se presta para nós como sendo uma Bíblia natural, quer dizer, a criação do universo se presta para nós a ser investigada como fonte da origem de um criador, teologia natural, nós vamos passar para o próximo passo, que é a própria teologia especulativa. Existem sinais na própria criação de que nós podemos ousar pensar. Um filósofo chamado Immanuel Kant, ele propôs justamente isso. Vamos ousar pensar? Se nós temos um intelecto, nosso intelecto ele possui faculdades mentais que podem apropriar-se da realidade, que Immanuel Kant chama de fenomenal. Realidade fenomenal é aquela que pode ser apreendida pelo estudo como objeto direto de observação. Mas Immanuel Kant fala, a nossa razão ela pode chegar aos maiores píncaros do raciocínio, do pensamento, da inteligência, se nós avançarmos do fenomenal para o noumeno. O noumeno, de acordo com Immanuel Kant, seria a coisa em si, que nos escapa ao laboratório. Não tem como chegar à coisa em si dentro do laboratório, somente através de uma especulação. Aí surge, sim, a teologia especulativa. Nós estamos aqui dizendo para você que existem os sinalizadores. A especulação teológica permite que a alma voe em todas as direções e marque pequenos territórios religiosos onde as aves cansadas podem descansar antes de prosseguir a sua viagem. O que acontece é que você está dentro de uma dogmática ou uma teologia dogmática. O dogma já foi estabelecido. O que é e pode ser pensado e o que não é e não pode ser pensado, sob pena de você se tornar um herege ou um heresiarca, inclusive criando heresias. A teologia dogmática ela vai colocar amarras para que você não entre por este caminho de uma especulação vazia que pode te conduzir a heresias que as escrituras cristãs chamam de heresias de perdição. Mas já a teologia especulativa é diferente da escatologia dogmática, porque ela vai permitir que você acesse intelectualmente assuntos que a teologia dogmática ela barra. Você vai voar em todas as direções. E, óbvio, vai fazer ninhos nas aves, quer dizer, vai pontuando aquilo que você especulativamente está descobrindo. Pode não estar nos livros, pode não estar nos sistemas, pode não ser difundido para muitas pessoas, mas a teologia dogmática vai permitir, a teologia especulativa, ela vai permitir que você, fazendo ninho nas suas árvores especulativas, passe uma temporada nesse ninho
mas depois você abre as asas e voa mais um pouco. Algumas fazem ninhos e não mais querem migrar. Outras continuam selvagens e levantam voo logo na manhã seguinte. Uma figura de linguagem muito interessante para você que é dotado aí de uma boa intelectualidade. Já ressaltei aqui em nosso estudo que você deve se tornar um bom leitor de muita literatura, tanto na área da teologia, quanto na área da filosofia, na área da psicologia, as áreas das ciências humanas, a própria sociologia, antropologia, que é o material primário para um teólogo, e depois você pode partir para as demais ciências também. Se Deus dotou você de uma capacidade intelectual para ler e escrever, é possível que você possa também utilizar a sua intelectualidade para especulações. Agora, a gente vai saber que a especulação teológica ela pode não dar certo. Pode não dar certo. O voo, você pode pretender dar um voo muito alto, você só consegue dar voos rasos. E justamente por causa das barreiras que nós temos na nossa própria intelectualidade. Afinal de contas, Deus é um mistério tremendo. Vamos continuar aqui com a leitura dos nossos slides. A teologia especulativa, ela pensa Deus de todas as formas, cores, tamanhos, idiomas, culturas e valores. Sua fraqueza é justamente essa abertura sem limites que Deus é um ser metamorfo, sempre transitório, sempre viajante, sempre dissolvido e pulverizado na vida religiosa. E esse é o grande perigo da teologia especulativa. Como você não vai se fundamentar em dogmas e nem pretende fundamentar dogmas, Deus sempre vai ser transitório, metamorfo, modificando sempre o humor dele, a forma dele, viajando de um canto para o outro. Deus acaba sendo dissolvido dentro de um próprio preconceito do teólogo e pulverizado na vida religiosa. Quer dizer, Deus se torna uma espécie de pó mágico que soluciona problemas. A teologia especulativa tem a sua virtude de conceder a você liberdade de pensamento, mas ela tem uma fraqueza porque ela não consegue se estabelecer por muito tempo, criando muito mais incertezas e dúvidas do que fé. O Deus especulativo pode até passar por crises de identidade e sofrer com remorsos. É um Deus em forma dos mortais que falham e mudam de opinião. A gente encontra muito nesta época do individualismo e do antropocentrismo do egolatrismo. A gente encontra muitos buracos teológicos quando as pessoas elas dizem o seguinte: olha, eu não preciso de religião para servir a Deus. Meu Deus está dentro do meu coração. É o que eu creio e é o que me basta. E a partir daí a pessoa acredita que já deu uma resposta definitiva para a sua crise religiosa. Mas tentar acomodar o Deus eterno, real, supremo, dentro dessas falhas teológicas, isso aí é muito temerário, mas muito temerário mesmo. Não podemos olvidar da ciência, da religião e da religiosidade humana, que é multimilenar. Você vai para o espectro, sabe, do ser humano, o homem religioso, você vê que a religiosidade ela é ancestral, ela é multimilenar. Tem muita água que já passou por este rio. Portanto, olvidar e dizer que a partir de agora é que você vai ter um conhecimento autêntico sobre Deus e que fora da sua consciência ou da sua especulação, os outros deuses são só variáveis, isso aí é muito temerário. Eu não acredito que dá para andar muito tempo com a teologia especulativa. Ela deve ser utilizada como ferramenta, mas ela não pode ser a finalidade da sua busca por Deus. Essa é a orientação que passo para você. Lembrando que nós estamos junto com o Instituto Supera para podermos fazer aqui a introdução a este universo que é a teologia. Vamos aqui. Ler uma citação, bem, gosto muito das citações, vamos lá. No período que vai entre
Santo Tomás e Escoto, são dois teólogos da Idade Média. O termo teologia assume o significado técnico que tinha a sacra doutrina. Ora, porque fora a teologia especulativa que provocara esse deslocamento semântico, pagou-se o tributo de vincular a teologia propriamente dita à teologia especulativa, reduzindo assim a significação ampla que a sacra doutrina possuía. Para exprimir outros aspectos da teologia, surgiu então, no romper da Idade Moderna, uma pleiade de teologias e distinções. Teologia mística, teologia ascética, teologia moral, apologética, teologia positiva, teologia escolástica. Da ramificação da antiga teologia, restou o que se chama hoje de teologia dogmática ou sistemática. Veja só quantos ramos, quantas ramificações estão propostas para vocês aí, para que você possa estudar muito teologia, não é estudar pouco. Se o seu objetivo é concluir o curso básico em teologia, nós, do Instituto, nós até te parabenizamos. Concluir é excelente, mas você não consegue concluir o estudo da teologia. Tem muita coisa para você estudar. É base porque nós estamos aqui lançando os alicerces para a tua formação intelectual na área da teologia, especificamente a teologia cristã. Mas eu quero estudar as outras teologias, como que eu faço? Bom, todas as religiões, elas oferecem as iniciações às suas teologias, além do vasto material que está disperso aí pela internet e pela literatura. Quer dizer, você vai nadar em águas profundas conforme você for avançando na sua graduação teológica. Vamos, por enquanto, pensar aqui na fundamentação da sua formação. Para resolver o problema dos teólogos e especuladores, surgiu a teologia sistemática. Essa daqui é a predileta dos brasileiros. Também eu falo isso aí com conhecimento de causa. Os brasileiros estão viciados e acomodados na teologia sistemática. Então, para resolver o problema dos teólogos especuladores, porque se pensa, né? Não, é muita vertente, é muita variante, sabe? Muita até heresia. Então, o pessoal não gosta tanto da teologia especulativa, deixa isso aí mais para os curiosos e os místicos, e o pessoal que é mais fundamentado em uma religião, em uma igreja, em uma denominação, em um ministério, dá preferência para a teologia sistemática. Ela se apresenta como senhora absoluta da razão religiosa. Ela procura firmar as estacas da investigação teológica e diminuir ao máximo possível as contradições lógicas de uma doutrina. Como você percebe, teologia sistemática, ela chega mesmo no campo da teologia para falar, é muita discussão, é muita divergência, é muita variável e pouca fundamentação lógica. Por isso, o instrumento básico da teologia sistemática é que você se torne um teólogo lógico. Você parte de uma premissa até chegar nas conclusões. E você vai puxando esse fio da premissa até a conclusão. Você não larga ele. Na teologia especulativa, você pega o fio, puxa um pouco, pega o outro fio, puxa outro pouco, pega outro fio, puxa outro pouco e deixa tudo as pontas soltas. Já a teologia sistemática, o que ela quer fazer? Ela quer amarrar as pontas, não deixar pontas soltas. Por isso que ela é sistemática. Importante que você comece a se identificar. Você já é uma pessoa que já está a uma carreira na fé. Você já ouviu muitos teólogos, já ouviu muitos pregadores, já deve ter lido aí uma boa quantidade de livros, é assim que eu espero. E agora chegou a hora da sua formação. Qual é a teologia que você mais se identifica? Teologia dogmática? Teologia natural? Teologia especulativa? Ou teologia sistemática? Vamos ver aqui a continuidade do nosso texto. Mesmo texto que vocês possuem aí em PDF. Ela procura, ao máximo possível, diminuir as contradições lógicas de uma doutrina. As doutrinas, elas são diversas. A metodologia é sistematizar. Ela é sistêmica, ou seja, amarra
as pontas soltas. O conceito de sistêmico é justamente isso. O que eu faço aqui em A tem que manter uma coerência, porque atinge o Z. De A a Z tem que haver um fio de prata amarrando todas as pontas. Uma afirmação teológica feita no início vai fundamentando o restante do edifício até que o sistema fique pronto. Quer dizer, é uma obra de engenharia. Onde que eu vou levantar esse edifício? Que solo é esse? Qual o material que será utilizado? Quantos andares vai haver neste edifício? Vai haver elevador? Vai ter heliporto? Vai ter subsolo? Vai haver estacionamento à frente, embaixo, em cima, do lado? É uma obra de engenharia. Portanto, a teologia sistemática ela pensa entre Gênesis, primeiro livro da Bíblia hebraica, e Apocalipse, o último livro da Bíblia cristã. Entre Gênesis e Apocalipse, o que a Bíblia fala sobre salvação? Exemplo. Aí é necessário ler o livro inteiro, estudar o livro inteiro, não dispensar nenhuma das suas passagens. Um teólogo sistemático, ele tem disciplina mental, intelectual, é adestrado na lógica justamente para que, naqueles pontos textuais em que há uma contradição lógica, e isso acontece mesmo porque os textos estão dispersos entre Gênesis e Apocalipse, você tem aí em torno de 1.700 anos de Bíblia, não é 1.700 anos de história, 1.700 anos de escritos, os mais diversos. Um teólogo sistemático tem muito trabalho para dizer o que é salvação em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas e João. Um teólogo sistemático ele vai encontrar contradições textuais. Como que ele vai fazer? Ele vai fazer um arranjo teológico e um arranjo lógico e teológico para que essa contradição ela seja minimizada. Não é extinta, não dá para extinguir as contradições textuais que temos na palavra de Deus, mas dá para minimizar os impactos. Como a teologia sistemática trata com as contradições que não podem ser ignoradas e nem vencidas. Ora, a teologia sistemática chega um momento em que ela entra em aporia. Que seja aporia, professor? É aquele momento em que você não tem como avançar. Chegou no ponto máximo da contradição. O cérebro não pode avançar, porque se ele avançar, ele sai do campo do sistema, da sistemática, e ele avança para um outro ponto. Existem várias doutrinas na palavra de Deus que são doutrinas que elas vão encontrar aporias. Não dá para se resolver sem contradição. Aí o que faz a teologia sistemática? Ela precisa pegar essa questão e jogar para outra área da teologia. Se ela tentar resolver, sistematizar, ela acaba amputando a verdade. E aí vem um outro teólogo e descobre que, opa, essa teologia sistemática aqui, ela tem uma falha lógica aqui. Por quê? Porque o teólogo A, B ou C, ele amputou a doutrina. Ele não resolveu. E ao invés dele deixar as pernas livres, não, ele amputou. Outro teólogo vai perceber que existe contradição lógica. E o que acontece? A teologia sistemática, ela tem suas metodologias, e quando acontece justamente isso que eu estou falando aqui, ela envia a contradição para a teologia dogmática, sua aliada de primeira linha. Ambas andam lado a lado, servindo-se mutuamente, mas cada uma em sua própria esfera teológica. O que significa? Chegou naquele ponto em que não dá para resolver pelo sistema, vai-se para o dogma. Quer dizer, o dogma é aquela regra que estabelece a doutrina como sendo ortodoxa. É dogmático, é ortodoxo. Isso aqui a gente não pode resolver, mas isso aqui é verdade. Então vai ficar assim estabelecido pelo dogma. Faz-se um nó górdio, aquele nó que não pode ser desatado. Ninguém consegue desatar um nó górdio. E estabelece-se o dogma. Exemplo, quando se fala sobre o nascimento virginal do Senhor Jesus. O nascimento virginal do Senhor Jesus é um dogma da fé cristã. Cristo foi concebido do Espírito Santo e da Virgem Maria.
plenamente Deus, plenamente humano. Plenamente. As duas naturezas são duas hipóstases. A natureza de Deus e a natureza humana. Essas duas hipóstases, essas duas naturezas, elas em Cristo elas se encontram, mas elas não se misturam. Cristo não é um ser híbrido. A natureza divina, ela não se misturou com a natureza humana e a natureza humana não se misturou com a natureza divina. São duas naturezas distintas. Se você não souber formular essa doutrina, por exemplo, você pode cair numa heresia chamada de nestorianismo. O nestorianismo é uma doutrina que ensina que houve uma fusão de naturezas e Cristo se tornou um ser híbrido, uma terceira pessoa, uma terceira natureza. E, lógico, vieram os teólogos da antiguidade, identificaram a heresia de Nestório e estabeleceram o dogma da dupla natureza de Cristo, que é a natureza plenamente divina, plenamente humana, e elas não se confundem, não formam um ser híbrido. Pois bem, quando acontece que a teologia sistemática ela encontra contradições lógicas, isso vai para o dogma e o dogma resolve. Ponto final. Eu não quero concordar com o dogma. Você sai da teologia dogmática e você vai para a especulativa. E na teologia especulativa você vai abrir espaços para as suas raireses, as suas heresias. Aí é contigo. Aqui estão as referências que foram utilizadas em nosso estudo, tá bem? Nós vamos prosseguir. Nós temos aqui o livro Filosofia de Fronteira, escrito em 2017 por mim. Temos aqui o livro Jesus, Epifania do Amor do Pai, da Edições Loyola. Nós temos aqui Introdução à Teologia, tá bem? Perfil, enfoques e tarefas do Libânio, também a Edições Loyola. Bom, sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera, e até a próxima aula.